Fala galera, Jonathan aqui, motorista por aplicativos aqui em Santa Catarina, e hoje quero compartilhar com vocês algo que deixa a gente meio que estressado, mas ao mesmo tempo te leva a refletir sobre o que a gente tem passado, qual a ideia que nós temos passado para os sulistas que moram aqui no Sudeste, né? Sudeste e Sul do Brasil. Então vem comigo, se você ainda não sabe do que se trata esse canal aqui eu falo sobre a vida aqui em Santa Catarina, as dificuldades em migrar para cá, o dia a dia, a adaptação, né, à cultura nova, ao clima, e eu converso com pessoas que têm várias funções diferentes, né, profissionais, e eu tenho certeza que você pode aprender muito com esse canal. Então fica aí comigo e vamos debater aqui um caso, uma ideia que às vezes a gente fica chateado por achar que isso é algo de egoísmo ou algo que é deboche, é esnobar, mas não é, galera. Então vamos falar sobre qual a ideia que o sulista e quem mora no Sudeste tem do Norte e do Nordeste. Então, galera, por que eu quero falar sobre isso? Eu sou motorista por aplicativos aqui em Santa Catarina e as pessoas elas demonstram um total desconhecimento, né, do que é o Norte, do que é o Nordeste. As pessoas confundem regiões, confundem a localização do estado, confundem, coisas simples, né? Por exemplo, tem até uma máxima que fala assim: o cara é do norte, ele é paraense. O cara é do nordeste, ele é paraíba. Então, cara, é muito... Isso aí gera, de certa forma, um desconforto na gente, porque, por exemplo, eu conheço da história do estado do Amapá, eu conheço a história do norte do Brasil e do nordeste. E a ignorância, quando eu falo ignorância, é no sentido de desconhecimento, tá? Da maioria das pessoas daqui, cara, é chocante, porque eu até entendo, tá, galera, quando eu falo isso, eu até entendo que eles não têm obrigação de saber os pormenores da nossa história, os pormenores do que gerou ali o Norte, né? O que foi que trouxe o Norte a aparecer no cenário nacional. Então, isso aí, às vezes a gente tem que explicar para eles, porque eles não sabem, porque eles não têm necessidade de saber a história do Norte e Nordeste. E muitas vezes, sabe quem não sabe? Você, nós que somos de lá. Então, assim, é bom você ter, né, um conhecimento básico sobre a nossa história aí do Norte e do Nordeste. E as pessoas, às vezes, fazem um pré-julgamento de que todo mundo lá é progressista, que todo mundo lá é preguiçoso, que todo mundo lá é acomodado. E, na verdade, não existe isso. O que existe são culturas diferentes. E eu tento explicar isso para as pessoas e muitos ficam calados ouvindo, porque realmente o desconhecimento deles é tamanho que eles acham que a gente vive numa oca, né? Numa casa de palha, essas coisas. Tipo, não imagina que tenha metrópoles como Manaus, como Belém, sabe? E quando a gente fala da realidade de lá, as pessoas se assustam, porque para eles é total desconhecido. E a mídia, galera, a mídia daqui, ela não mostra a realidade como nós vivemos lá. Eles mostram, né, só a parte feia, a parte pobre, é o inverso do que eles mostram quando eles querem falar daqui do Sul, do Sudeste, para nós que estamos aí no Norte e no Nordeste. Então eles mostram sempre aquela visão maravilhosa de que aqui é desenvolvido, que aqui as pessoas são educadas, que aqui não tem problemas sociais. E na verdade, cara, essas coisas existem em todos os lugares. Uma das coisas que eu acho muito interessante é que eles ficam de boca aberta quando a gente fala que o estado do Amapá, por exemplo, é um estado muito rico, embora não tenha como usar a sua riqueza, né, por questões políticas, na sua maior parte, diferente daqui, que aqui pouco se fala de política, tá, galera? Para você que não sabe, aqui a gente não tem essa politicagem como tem no Norte e no Nordeste.
E quando eu falo isso para as pessoas começam a entender qual é a do povo de lá, por que que o povo migra e qual a necessidade que a gente tem das pessoas, né, entenderem qual é o nosso problema maior, né? Muitas vezes até os próprios nortistas, nordeste e nortistas, né, eles têm a ideia de que a culpa é do povo porque vota nos políticos, né? Mas na verdade, galera, é que nós somos dependentes politicamente por conta econômica, por conta de problemas econômicos. Então, não é questão só de política, você está entendendo? O Nordeste, o Norte principalmente, é muito isolado do resto do Brasil. Então, não tem como você gastar dinheiro, investir dinheiro num lugar que vai te dar prejuízo. Você está entendendo? Então, logo, o Estado é muito dependente. As pessoas são muito dependentes da nação, né? Do Estado, né? Do Estado que eu falo, o ente, né? Então, a gente tem que mostrar para as pessoas isso, que não é a culpa do nordestino, não é a culpa do nortista, que a gente dependa da política, né? Dos políticos, mas sim, né, da distribuição geográfica até, porque imagina comigo, tá em Santa Catarina e tem o Amapá, os dois vão fornecer, digamos lá, um produto, cimento, vamos dizer que o Amapá produz cimento, claro que não produz, tá, vamos lá, brita, o Amapá produz brita e Santa Catarina também produz brita, vamos vender para São Paulo, cara, olha a distância geográfica do estado do Amapá para São Paulo e a distância geográfica de Santa Catarina para São Paulo. Qual desses lugares você acha que o empresário vai querer comprar? Qual desses estados você acha que vai sair mais barato o custo de produzir um metro cúbico de brita? Claro que vai ser aqui em Santa Catarina. Logo, claro que vai ser aqui o estado escolhido para fazer o negócio. Então, assim, galera, infelizmente é isso, tá? Os estados do Norte e do Nordeste são dependentes por conta disso. Não tem estrutura para fomentar a economia e, infelizmente, não tem gente suficiente para consumir os produtos que a gente produz lá. Logo, quem é o consumidor maior lá? O Estado, é a prefeitura, é o governo. Então, se você é empresário nos estados do Norte e do Nordeste, você vai ter que produzir para fornecer para o governo. E aí é que entra a questão de dependência. Mas o pessoal do Norte, daqui do Sul, eles não têm isso, porque tem muito emprego. Logo, eles não dependem de um político para agilizar alguma coisa para eles. Então, assim, essa é a diferença. A dependência. E quando eu falo dependência, é dependência mesmo. Mas, né, isso é assunto para muitos vídeos, né? Eu tava com saudade de falar alguma coisa aqui para vocês. E, infelizmente, cara, ultimamente é o que me chama a atenção, é o que as pessoas me cobram, né, me perguntam. Então eu queria falar sobre isso. E, infelizmente, o Sul, né? Felizmente o Sul é um estado, é uma região muito desenvolvida nesse quesito, né? Não só por falta de políticos de viés esquerdista ou de viés progressista, mas de abundância de produtos, né? Abundância de mercado consumidor. Então isso aí que faz a diferença. Mas às vezes as pessoas não estão prontas para essa conversa. Beleza? Espero que a minha visão tenha esclarecido um pouco a sua e talvez você vá se inteirar mais sobre o assunto. Beleza? Muito obrigado para você que veio até aqui. É nóis. Valeu.